Salve, meus amores, tudo jóia? Olha só, Lari Lavi aqui pra vocês, 2022. Fica ligado que tem um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Roda a vinheta. Meus amor, ó, podcast da Lari aqui pra vocês. Fica ligado, ó, assista o vídeo até o final. Primeira entrevista de 2022. Tenho certeza que vocês vão adorar. Roda a vinheta. Salve, meus amores, tudo jóia? Olha só, podcast da Lari aqui pra vocês. Tô muito feliz porque, ó, primeiro vídeo desse ano de 2022. Tô aqui com a minha entrevistada. Pessoal, vocês não têm ideia como eu tô feliz, por quê? Eu fiz esse convite assim aleatoriamente, entendeu? A gente tava tendo um bate-papo muito intenso. Polêmico. Porque, calma aí, aguenta um pouquinho. E hoje eu vim aqui fazer essa entrevista incrível com essa pessoa maravilhosa. Ela é uma amiga, ela é uma pessoa de Deus, ela é uma moça, que eu falo, uma jovem, arretada mesmo, entendeu? Que fala o que pensa, fala o que quer. É uma moça, assim, muito respeitada. É uma pessoa, assim, que eu falo, assim, que eu tenho muita admiração. E eu tenho certeza que você, jovem, adolescente, adulto, que é voltado para o Senhor Jesus, que tenha o seu coração aberto para Deus, sabe? Que prega a palavra, que não tem medo de falar do seu amor para o Senhor, de declarar o que Ele é para as pessoas. Esteja ligado, porque hoje nós vamos falar exatamente isso, sobre o amor de Deus com a atualidade de hoje em dia. E muitos tabus vão ser quebrados. Então fica ligado, não sai daí, porque agora eu vou apresentar para vocês o podcast da Lari com a minha querida amada Ariane. Yes! Miga, ó, bem-vinda ao meu canal, ó, Lari Lavi. Oi, gente, vai ser maravilhoso. Eu nunca participei de uma entrevista, tá? Primeira vez. Tô super empolgada. Isso. Ó, ela falou, todas são verdades, mas aquela parte que ela falou que eu falo do que eu penso, não é bem assim, tá? Não, é um fala. pouco pior. Brincadeira à Viu, parte. Ela fala. Brincadeiras à parte, mas vai ser legal. Vai. Ari, deixa eu te falar uma coisa, Diga. amiga, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Muito essa chance que você tá me dando, entendeu? Para o pessoal poder estar conhecendo Claro. você. Eu sei que tem muitas pessoas no mundo gospel que sabe do que você faz para Deus, entendeu? O seu amor para Deus, sabe? Se vocês forem ver no Instagram dela, que já eu vou passar o endereço dela aqui, que ela vai falar para vocês, o que ela realmente prega, gente, o que ela realmente fala. E eu acho que tá faltando nesse mundo é a verdade. A verdade tem que ser dita. E a Ari tá aqui para vocês, para poder contar essa verdade que vocês precisam saber a respeito do que significa Jesus. Deus. Vocês têm que conhecer quem é Jesus. O Jesus que eu amo, que eu acordo todo dia, que me ensinou a amar o próximo como a mim mesmo, que não vê religião, que não vê sexualidade, que não vê rótulo, que não vê nada disso, mas ele vê o seu coração. Isso aí. E seguinte, primeiro bate-papo de hoje. Deixa eu lá. pegar meu negócio aqui. Ó, adoro isso aqui. Eu quero saber de você o seguinte. Você hoje tá com 21 anos, né? Isso aí. Eu fiz de aniversário dia 20 de janeiro, gente. Ó, gente, você é Estou aceitando parabéns até agora. Ó, viu? Você é de Capricórnio, né? Sou capricorniana. Você é bravo. Ah, eu sou brava, mas é por causa que eu sou meus pais, meu pai, família por parte de pai é tudo de Alagoas, então o povo me arretado. Se não fosse a Bíblia, ia andar com a peixeira do lado, né? Gente! Resumindo, é assim. Senhor Jesus! Senhor, porque eu sou... Você sabe que eu tenho a minha família baiana, né? Eu tenho a França no meu sangue com baiana, porque minha mãe é baiana. Sua mãe é Família baiana. inteira Legal. de Feira de Santana da Bahia. Então o pessoal me conhece um pouco pelo meu sotaque, às vezes que eu solto Mistura mesmo. muito. Sim. E deixa eu te falar, você tá com 21 anos hoje, você faz faculdade, né? Gente, eu faço faculdade na USP, a propósito tô abrindo vestibular, tá? Administração noturna, eu tô fazendo. Segundo semestre. Segundo semestre, tá gostando? Tamo gostando. Não, gente, se eu falar pra você que eu gosto, não gosto não. Não. Foi o que Deus colocou. Faz isso aí até eu abrir outra porta pra ti. Entendi. Aí você foi, né? Estou fazendo. Entendi. Mas eu queria falar o seguinte, você é casada. Sou casadíssima. Quanto tempo? Eu fiz 8 meses, dia 29 de janeiro. Tá imaginando ainda, gente. E tem uma novidade especial, né? Porque a dona Ari, ela é mamãe. Agora ela está esperando um anjo que Deus mandou pra ela. Sim.
E vocês não sabem a emoção que eu tô sentindo aqui, entendeu? Porque realmente ela vai falar pra vocês o que Deus faz na vida de uma pessoa. E deixa eu te falar uma coisa. Você sempre veio do mundo evangélico? Eu sou de berço evangélico. Família Sim. inteira. A família inteira eu não digo, mas eu e minha mãe sempre nós fomos. O meu pai teve uma parte da vida que complicou, que casamento é complicado, enfim. E aí nós ficamos um certo tempo, gente, sem frequentar a igreja. Mas eu era muito pequena, eu tinha 3 anos, eu não tinha noção de nada. Sei. Mas logo depois eu comecei a ir com a minha tia, com a minha prima num determinado ministério. Certo. Eu fui de vários ministérios, só que eu nasci na Assembleia de Deus Ipiranga. Certo. Eu sou assembleana raiz. Sei, entendi. Mas eu sempre fui. E como é que foi assim pra você? Com a cabeça que você tem, porque o pessoal tem que ver isso nela. Gente, olha só como é que essa moça é. Uma pessoa que nasceu em berço evangélico, mas com uma mente extremamente aberta, que já passou assim por experiências assim que uma pessoa, digamos assim, do mundo realmente passaria, entendeu? E você acabou passando, né? Como é que é pra você quebrar esses tabus? Porque você sabe que infelizmente tem pessoas no mundo evangélico que são muito quadrados, que eles parece que eles não pregam exatamente o amor de Deus como deveria ser pregado para as pessoas. Entendi. Sabe? E você, quando eu te conheci, eu lembro que você já era uma pessoa com uma mente muito aberta, sabe? Assim, de poder falar sobre tudo, nunca teve problema, gente, ela nunca teve problema pra falar sobre nada. Sabe aquela pessoa que não tem problema pra falar sobre nada? É a Ariane. Escancarada. Ela é até um pouco pior que eu, viu? E eu queria saber de você o seguinte, a sua vida, como é que foi esse seu caminhar? Do começo que você começou até a Ariane, tipo, fala assim, a infância, juventude, adolescência, sabe? A fase agora adulta, que você agora é casada, que vai ser mãe, né? O que você viu que te agradou, que também não te agradou. Porque o pessoal tem que saber a verdade sobre o amor de Cristo. Claro. Sabe? E não o que esse povo tá falando, entendeu? Sobre um Deus carrasco. Porque, gente, Deus ele não é carrasco, ele é justo. É diferente. Então, amiga, por favor, fale pra nós. Vamos lá. Gente, eu sempre fui uma pessoa muito íntima de Deus. Tá. Desde muito, muito, muito cedo. E eu vivi experiências inacreditáveis que eu jamais viveria. Oi? Conta. Ai, meu Deus. Contar? Vou Conta ter que alguma contar coisa pra vocês, Isso. porque é babado. Tá. Seguinte, eu lembro que com 14 anos eu tive visitações do Espírito Santo no meu quarto, bem à noite, de madrugada. Eu sentia dores no meu corpo, principalmente dor no peito. Eu nunca sequer fiz exame eletrocardiograma, nunca deu nada. Então, assim, e eu orava todos os dias para que Deus me libertasse daquilo. É como se fosse uma necessidade absurda. Se eu não orasse, eu não conseguiria dormir. Nossa! Não é aquela oração de 5 minutos que a gente faz antes de dormir. Eu tô falando de uma conversa extensa, de horas, de muitos minutos, sabe? Você orava? Eu orava, chorava, eu ouvia louvor, eu lia a palavra, porque aquilo era meu consolo. Eu só tinha 14 anos. Tá. Eu tinha 14 anos. E isso aconteceu em setembro de 2015. Tá. Foi uma época difícil pra mim. E aí quando eu entrei no ensino médio, até antes de eu entrar no ensino médio, minha vida espiritual, eu vou falar pra vocês, gente, eu já fui muito mais crente do que eu sou hoje, mas eu acho que todo mundo que passa por um momento de crise existencial tem o seu momento de restauração, tem o seu período pra se reconstruir, pra se colocar de novo. Claro. E eu lembro que quando eu entrei no ensino médio, que foi em 2016... a minha vida começou a entrar em extrema decadência. Por quê? Como todo adolescente, como todo um jovem, quer conhecer as coisas. Sim. Aí começou. E aí começou as guerras. E era luta. Me conta uma assim, deixa eu te perguntar uma coisa assim. Uma que você nunca se esqueceu, que você realmente viu, nossa, Deus tá comigo. Quando eu tinha terminado já o ensino médio, tá? Isso foi... Não, foi pouco tempo depois que eu tinha terminado o ensino médio, que eu tinha começado o técnico, né? Tá. Eu entrei num relacionamento. Tá. E foi totalmente contra a vontade de Deus, gente. Por quê? Me fala isso assim. Porque assim, eu lembro que quando eu mostrei essa pessoa para os meus pais, eu não tive aprovação de nem ambos os lados. Tá.
Então, assim, eu lembro que Deus já tinha me dado um aviso prévio. Tá. Eu senti que não era. Eu sabia no meu Que coração não era que não de era Deus pra pra ser. você. Só que eu sou uma pessoa muito cabeça dura, Deus sabe. Deus sabe, gente. Ele me conhece. Quem se identifica, levanta a mão. Muito cabeça dura. Deus tem muita paciência comigo, porque, olha... e assim, eu entrei nesse relacionamento e eu afundei. O que aconteceu, assim? Eu sofri relacionamento... Eu vivi um relacionamento abusivo. Tá. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. 18 anos, Tinha tá. 18 anos na época. Foi mais ou menos 1 ano e 10 meses. Tá. E foi nessa época que a minha crise de ansiedade, que eu desenvolvi crise de ansiedade, porque até então não tinha nada. Eu era uma pessoa totalmente saudável. Só que eu ousei um dia dizer, em 2018, antes de eu começar esse namoro, eu ousei dizer, eu nunca vou ter depressão. Isso daí é coisa de quem não tem Deus. Eu ousei, gente, falar uma coisa dessa, né? E aí, beleza. E aí o tempo foi passando, aí eu comecei a namorar, e papo vem, papo vai. No começo tudo é lindo, arco-íris, coisas bonitinhas, florzinha, coração. Mas quando você começa a viver aquilo, aquela convivência mais intensa, aquela coisa mais estreitada, você começa a ver os defeitos da pessoa. Só que chega um momento que aquilo começa a te fazer mal. E a partir do momento que te faz mal, é porque não é pra ser. Não é. Porque te faz mal, não é relacionamento. É porque o Senhor Deus, ele fala, né, que o Deus, ele habita onde tem a paz, né? Sim. Ele não habita onde tem a tribulação. Então, na verdade, tudo são propósitos. Digamos que você teve que passar por esse relacionamento por escolha abusivo, minha. Porque tinha um propósito também de É. você aprender alguma coisa com isso. Sim. E eu aprendi muito. E você aprendeu, né? E depois desse relacionamento, como é que foi pra você sair? Foi muito difícil. Foi muito difícil, foi muito, muito difícil. Eu vou falar isso, mas eu não quero que vocês me entendam mal, mas eu acho que todo mundo tem uma chave de escape pra alguma coisa. Ó, falar uma coisa pra vocês. Gente, presta atenção, porque é sério. Quando eu faço uma entrevista aqui no podcast da Lari, é pra vocês poderem se identificar com a história da pessoa, porque eu tenho certeza que tem muitas mulheres do mundo evangélico que tá com Deus, mulheres, homens também. Presta atenção que vocês não são únicos, mas tem um testemunho aqui vivo, ó. Isso é sério, por favor. E eu lembro que foi muito difícil, gente, sair desse relacionamento, porque a gente... Gente, eu não vou mentir pra vocês, eu amei com todas as minhas forças, eu amei com o meu coração, eu orava por essa pessoa, eu orava pra que Deus transformasse, pra que houvesse uma saída, pra que houvesse um escape. E eu lembro que foi meados de março de 2020, as coisas entre eu e ele ficaram insustentáveis. Meu Deus. Insustentáveis. Eu chorava, eu ficava 3 dias chorando, 3 dias seguidos, assim. Porque nessa época que eu comecei, que tava no meio pro final, né? A minha crise de ansiedade, as minhas emoções, elas se descontrolaram. Aumentou. Então ficou tudo muito crítico, gente. Pra vocês terem ideia, eu ia na cidade, eu tava num determinado estabelecimento, e eu olhava pra eu ficava assim, paralisada, porque eu fui tomada de medo, um medo repentino. E eu chorava de desespero, eu queria sair daquele lugar, sabe? O meu coração parava. Sim. E eu queria sair daquele lugar, porque aquilo tá tão tóxico que me sufocou. É um relacionamento tóxico mesmo, realmente, tipo, pra destruir. De fato. E aí, quando foi lá pra dia março, abril, foi em abril de 2020, eu conheci o meu esposo, né? Só que assim, gente... Meu amigo. Eu conheci o meu esposo, só que ainda não tinha terminado meu relacionamento anterior, veja bem. A gente tava conversando e conforme eu conversava com o Wesley, eu me desprendia daquilo. Então essa que é a chave de escape que eu falei pra vocês. Mas então você usou o seu atual como um tapa-buraco? Não, porque eu estava ainda em relacionamento, só que eu tava, sabe... Eu já tinha... Mano, eu cheguei a algum ponto de terminar 7 vezes no mesmo dia e voltar. Oxente, mentira. 7 vezes, eu contei, eu falei, deu 7 vezes. Mas quando você conheceu o Wesley, você só tava conhecendo como amigo? Só como eu tava conversando. Conversando como amigo mesmo? Sim. Não teve nada entre vocês, não? Não, demorou um pouquinho ainda. Entendi. Só que quando foi dia 18 de abril de 2020, eu já tinha... Encerrado? Embora até o abril, até 27 de junho, que foi a data em que eu e meu esposo começamos a namorar, teve indas e vindas no antigo relacionamento, porque,
Gente, a gente é ser humano, a gente sente, a gente chora, a gente sofre. Sim. Eu não sou hipócrita em falar assim, mas você ficou com Wesley e ficou com a outra pessoa. Você tava namorando o seu ex e tava querendo se aproximar do seu atual esposo. Isso. Sim, eu fiz isso. Não me pergunta por quê, mas acho que alguém Você vai considera me isso como traição ou não? Não. Traição pra mim é só dentro do casamento. No casamento, né? E não só dentro do casamento, perdão, gente. No namoro também. No namoro também. Mas só que assim, ele tinha feito uma coisa semelhante comigo. Ah, tá. E eu Ele te soube traiu. perdoar, eu soube perdoar. Assim, eu não vi, eu não estava no lugar, eu só ouvi rumores e rumores Entendi. e rumores. Só que assim, eu sou mulher, eu não sou idiota. Sim, ó, Né? mulher é uma coisa, a gente não dá pra enganar, entendeu? Não dá. Então você foi traída no namoro com ele. Vamos Ele te dizer que traiu. sim, mas só que eu não levei por coração, eu segui normalmente. Tá. Só que no momento que chegou de forma sustentável, eu falei, não quero mais. Quando foi 22 de maio de 2020, eu falei, ó, segue teu rumo, eu sigo o meu. Não vai ter nada aqui mais. Daqui morreu. A gente viveu uma história. E quanto acabou. tempo foi isso? Nossa. Quanto tempo faz isso já? Nossa, tem quase 2 anos já. Porque eu vivi esse relacionamento de fevereiro de 2019 a abril de 2020. Entendi. E assim, só pra falar uma coisa pra você. Depois dessa experiência que você teve, que você viu que Deus estava com você, que você viu que sem Ele não é nada, porque como é que eu vou dizer pra você ali? Eu vejo, essa pergunta eu queria falar pra você, que eu já falei, conversei com ela. Eu vejo, Larissa, tá, que eu fico acompanhando muitas coisas, entendeu? E realmente o que me dá vontade de falar, eu falo. Eu vejo um rótulo a respeito do sexo, em relação no mundo gospel. Jovens cristãos que procuram seguir a palavra de Deus, por exemplo, eles têm uma luta interna com eles mesmos, porque a Bíblia fala o quê? Que não se pode ter relação antes do casamento. Antes do casamento, isso mesmo. Né? E isso é muito difícil. Nós não vamos ser hipócritas, porque sexo é uma coisa boa assim, foi Deus que fez, né? Mas quando você decide querer seguir a palavra de Deus, porque é uma opção sua, é uma escolha sua, você entra numa batalha interna tão grande, Abrupta. que vocês não têm ideia. E não é porque é uma coisa tipo um carrasco, uma coisa assim. Não é, gente. É porque quando você tem um encontro com Deus verdadeiramente, você sente que sem Ele você não é nada. Sim. E que vale a pena você renunciar a certas coisas por amor a Ele, porque Ele é o único que nos ama de verdade. Porque a verdade não adianta a gente esconder nada de Deus. Gente, isso não funciona. Não funciona, porque Ele sabe como é você, Ele sabe do seu interior, entendeu? E você vai se frustrar se você querer tentar se esconder de Deus. Então você dizer pra pessoa, Deus te abençoe, e você magoar a pessoa, Deus tá vendo isso, vai descer a mão em você. Vai falar, tá pensando que o quê? Que meu nome é o quê? Que meu nome você vai falar meu nome em vão? Meu nome é santo. Né? Pergunta que é o seguinte, que eu não quero calar, porque eu vou ter que perguntar isso, porque é uma verdade. A masturbação. Eu vejo muitos jovens... Sim. Que já falaram pra mim, Larissa, eu me masturbo sim. Eu tenho esse complexo porque eu tô tentando seguir a palavra de Deus, porque eu sei que eu só posso ter relação sexual casado, só que eu sou jovem, entendeu? Eu tô estudando ainda, daqui a pouco eu tô me formando. Outros casos de pessoas que estão da faculdade, moças como eu na minha idade que estão solteiras, entendeu? Que estão esperando em Deus uma pessoa, mas às vezes a carne grita, sente vontade de dar um beijo, sente vontade realmente de querer transar, de querer fazer sexo, porque nós somos seres humanos, nós temos desejos carnais. Eu queria saber de você o seguinte, como é que você lidar com isso no mundo cristão? Uma pessoa que admite pra Deus, Senhor, eu me masturbei porque eu não aguentei, porque eu não aguento, não é porque eu quero, mas é porque a minha carne tá gritando, mas às vezes eu prefiro me masturbar do que eu ter que me deitar com uma pessoa sem eu saber se essa pessoa não vai ser meu marido, não vai ser a minha esposa, e isso existe, gente. Sem falar que não é mentira, isso existe. Eu queria saber de você, o que você lida com isso com Deus, com a Ari, casada hoje, e com esses jovens, para eles poderem saber de que
que Deus, ele entende, que ele tá vendo, Sim. que você não vai ser amaldiçoado por isso, porque Deus foi lá, viu que você fez uma coisa errada, mas Deus conhece a essa pessoa. Com certeza. Por favor. Gente, seguinte, vamos falar então Fale mais sobre alto. o sexo e sobre todas essas variações que a gente tem. Isso. É seguinte, nós somos todos seres humanos. Isso. Deus nos criou, sempre soube que o que acontece foi, deu uma falha no jardim, alguém deu ouvidos ao diabo e aí começou a queda do ser humano. Então assim, todos nós somos formados em pecado. Deus sabe da nossa natureza caída, que a tendência do homem não é um ser espiritual o tempo todo. Mas ele sabe que em nós há uma coisa que grita todos os dias para pecar, para mentir, para brigar, para lutar contra o espírito. Porque é isso que acontece, a gente vive uma guerra espiritual todos os dias. Sim. Eu não vou falar pra você assim, eu nunca fiz tal coisa. Gente, eu tenho 21 anos só. Eu só tenho 21 anos. Então, assim, eu nunca bebi, eu nunca usei drogas, mas só que não existe na balança de Jesus um medidor de pecado, porque tudo é uma coisa só, realmente. E assim, quando eu me deparo com pessoas que sofrem com isso, porque é muito triste. É muito triste. Gente, real, isso daí não é a história de quem não é da igreja. Viu? Isso acontece dentro dos nossos meios. Isso é totalmente normal. Sim. Normal, aspas, né? É comum, mas não é normal. Sim. E o seguinte, eu vivi isso na pele. Eu vivi isso na pele. A pessoa tem que saber isso. E eu lembro que quando eu conheci o Wesley, eu falei bem assim pra ele, comigo funciona assim, irmão. É namorar, mas vai casar. Se você não quer nada disso, sai fora. Eu falei desse jeito pra ele. E claro que quando a gente entra num relacionamento, ou até antes de você entrar num relacionamento, chega um momento tão crítico que a gente precisa se aliviar, certo? Só que aquilo, gente, quem que falou isso? Salomão diz que é vaidade, que é muita ansiedade acumulada. Nós somos seres humanos ansiosos. Somos todos desesperados. A carne é desesperada para poder se saciar de alguma forma. Sim. E o que eu uso hoje como uma forma de autocontrole? Eu vivo, gente, eu oro, eu leio a palavra e eu ouço muitos hinos, muitos louvores, coisas que me tragam paz. Porque o que é gatilho para isso, às vezes é o que você está vendo, aquilo que você está ouvindo e aquilo que você está pensando. Claro, isso é muito bom. Nossa, fala sobre isso. E, gente, uma coisa que falam muito assim, é uma frase que você já deve ter escutado, eu já escutei muitas vezes, mente vazia, oficina do diabo. Sim, é uma verdade. É verdade. Isso não é da Bíblia, mas é verdade, gente. Porque se a gente não ocupa, se nós, enquanto seres criados com o intuito de proclamar a verdade, não nos ocuparmos com as coisas do céu, a gente vai se culpar com o quê? Então eu penso assim, lê a palavra, quanto mais você ocupa, quanto mais você se dispõe de trabalhar para Deus, de fazer coisas para Ele, de cantar. Eu já passei o dia inteiro cantando, até antes de você chegar, eu tava aqui. Louvando aquecendo a a voz, porque como a gente tem muita agenda assim, a gente fica querendo já dar uma aquecida na semana. Sim. Mas só que aquilo não é um ensaio. Deus não tá vendo você aquecer a sua voz. Eu falo aquecer a voz, mas Deus não interpreta aquilo como aquecimento de voz. Porque quando eu estou literalmente cantando, eu estou cantando pra Ele. Pra Deus. Tudo que eu faço é pra Ele. A minha vida, o meu respirar, aquela frase que falam assim, que meu corpo, minhas regras, isso não existe. Desculpa se eu ofendi algumas das feministas que temos, pessoas respeitosas, Claro. mas essa frase de meu corpo, minhas regras, pra mim, ela não existe. Eu estou aberta a discussões civilizadas, tá? Mas assim, eu tenho um princípio que é o seguinte, meu coração não bate pela minha vontade, os meus rins não funcionam porque eu quero, o meu cérebro não está ativo porque eu estou pedindo para ele estar ativo. Então, a partir do momento que eu escuto alguém falar assim, meu corpo, minhas regras, não. Eu saio de perto para não ter que debater. Porque às vezes a pessoa não vai entender. Às vezes a pessoa tá no calor, tá calórica, enérgica, às vezes não fica legal. Não, gente, a gente tá aqui realmente para conversar, para debater. Vocês fiquem à vontade, entendeu? Porque é a opinião dela. Nós não estamos ofendendo ninguém, por favor, tá? Jamais. Continua. E voltando a falar sobre a masturbação, é um problema.
da nossa juventude. Porque é uma realidade, Irene, se você for ver, é uma Da realidade, minha né? geração. É Da uma nossa realidade. geração é um problema crítico, é um problema comum, mas não é normal, é um problema comum. Que atinge muitas pessoas e o que eu tenho para dizer para você, jovem, moço ou moça, a palavra de Deus diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Tá em que palavra é isso? Você Isso lembra? está em Mateus, se não me engano. Mateus, tá em um dos evangelhos, gente. Tá, eu vou colocar na descrição, tá? Pra vocês saber esse versículo que a Ari acabou de falar, pra vocês poderem estar vendo. Sei. Então, isso é o princípio para vocês tentarem acalmar, porque Deus fala pra gente não se preocupar com nada que é daqui. Tá. Mas só se preocupar com as coisas que vêm do reino. Não vos anseieis pelas coisas que são daqui, mas procurem primeiro fazer as coisas que estão do reino, que são do reino. E sobre o sexo, gente, vamos falar uma coisa. Sexo foi Deus quem criou. Vou falar o português claro. O transar, a ação de você... Porque o sexo, na realidade, é uma coisa assim, que é maravilhosa. Gente, é muito bom, porque você consome, você tá consumindo o amor intenso que você tem por aquela pessoa. Por aquela pessoa. Mas vamos dizer assim de uma forma correta, né? Quando é usado de uma forma correta. Quando é usado de uma forma correta. Por quê? É isso que a gente tá falando. A gente já ouviu muito falar daquele termo de fornicação, né? A fornicação, o termo significa... eu procurei, eu tinha ouvido falar, mas eu fui tirando as minhas próprias conclusões. Tá. E a fornicação significa você se deitar com prostitutas, né? Ah, mas Ariane, se é deitar com prostitutas, eu posso fazer sexo no namoro? Porque ela não é uma prostituta. Mas quando a gente tá falando de prostituta, não tô falando de uma pessoa que se deita com qualquer pessoa. Não é isso, pelo amor de Deus. Mas a partir do momento que você tem... Eu assim, gente, não tô falando que a Bíblia vai dizer, tá? Porque a Bíblia não fala nada sobre fornicação. Mas o casamento, ele é como a aprovação do Senhor sobre uma união. E o sexo, ele deve ser aproveitado dentro dessa união. Sim. Por isso que tem o cartório e toda essa... Mas só que isso daí já é coisa do homem, entendeu? E Deus fala que a gente deve se sujeitar às nossas autoridades, entende? Então é tudo uma coisa ligada uma na outra. Assim, não ligo pra quem faz sexo dentro do namoro, porque eu lembro que eu entrei num debate sem querer, me colocaram no meio, sem eu... Ah, mas você não sente vontade, que não sei o quê? Eu acho que vai parar ali. Ah, não, vai não. Imagina. Pode continuar. Eu lembro que colocaram assim, nossa, mas você tá namorando e você nunca fez sexo? Eu falei, não. Porque eu vou fazer só depois que eu casar, na igreja. Eu tava me sentindo uma... Quem que falou isso pra você? Foi o pessoal da escola. Entendi. O pessoal da escola. Tá. E colegas de sala. Tá. E aí eu lembro que eu falei, não. Nossa, mas você não sente vontade? É óbvio que eu sinto vontade. Eu não sou um robô, não sou uma máquina. Mas foi uma escolha sua. Claro, é uma escolha minha. É uma escolha baseada em princípios. Não é princípios da Bíblia, tá, gente? Isso é uma coisa minha. Que Jesus me ensinou a ser assim. Sei. Santidade. Sim. Ser de santos porque eu sou santo e por aí vai. Eu tô me controlando ainda porque ela não tá deixando eu extravasar. Mentira, gente, tô brincando. É pra extravasar mesmo, só tô escutando você aqui e o pessoal também. Mas falar é a o verdade. seguinte, não façam isso. Porque assim, o sexo antes do casamento, de certa forma, ele não é aproveitado da melhor forma, entende? Ele não... o sexo real, dentro dos parâmetros, é porque isso é uma questão de fé, de seguimento. Sim. Eu não tô falando que você deve fazer isso, mas você que entende o que eu estou dizendo, você vai concordar com coisas que eu vou dizer ou talvez não vão concordar. Ah, mas você não sente vontade? Óbvio. Ah, mas você não sente desejo? Sinto. Eu anseio por isso, por esse dia. Eu lembro que quando eu casei com meu marido, gente, foi alegria, foi uma festa. Faltou só soltar balão, pela sair balão pelo meu ouvido, assim, balão de gás voando, assim, sair fogos de artifício por detrás. É porque eu entendo você, porque é o seguinte, você com 20 anos, você fez algo que hoje em dia no mundo isso não existe. Você se guardou. A Casei verdade virgem. ela casou virgem, gente. Eu casei virgem. A Ariane casou virgem. E vai por mim. Eu virei chacota por causa disso, tá? Ela casou virgem, gente. Isso assim, hoje... Eu entendo, porque assim, eu já tive essa vontade.
se eu falar que não é mentira. Eu já tive essa vontade porque nós somos criadas no rótulo de que é o certo você realmente poder querer estar com uma pessoa só. Uma mulher que é romântica como eu sou romântica. Eu também sou demais. Sabe? Eu tinha esse sonho, gente. Eu vou falar a verdade, eu sempre tive. Eu realmente tinha esse sonho de casar virgem pra estar com uma pessoa só na minha vida. Se vocês não sabiam desse meu lado, agora vocês sabem. Entendeu? Eu tinha esse lado. Só que comigo, infelizmente, isso não aconteceu. Foi assim que eu conheci Jesus. Comigo isso não aconteceu. Eu namorei uma pessoa que eu pensava que era o certo, não era. Então, assim, entrei num relacionamento abusivo, ganhei uma anorexia, ganhei uma depressão, né? Então, pra mim, isso foi frustrante, né? Então, aquilo que eu pensava que eu ia ter, eu não tive, entendeu? Então, eu tive outros relacionamentos também. Então, o que a gente tá falando aqui pra vocês é o seguinte, que Deus sabia de tudo isso que a Ariane me passou, que eu passei, e mesmo assim ele uniu isso como propósito. Sim. Porque tudo Deus tem propósito. E ele nos ama como nós somos. Não importa se você é gay, se você é lésbica, se você é bi, se você é trans, se você é hétero, se você é simpatizante, entendeu? Deus te ama. E pronto. Jesus te ama. É isso que a gente quer deixar bem claro pra você, entendeu? E eu quero que você fale isso, por quê? Porque tem muita gente que eu vou te falar, Ariane, que fica rotando santidade que me dá até raiva, cara. Sabe? Eu também não gosto não, viu, gente? Tem gente que é muito... É fato. As pessoas são muito limitadas a rótulos hoje em dia. E eu não sou uma pessoa que... Jesus não me fez assim. Jesus me fez assim, ó. Essa aí vai ser a que vai botar a boca no trombone. Então bote, por favor. Que vai fazer acontecer. Fale. Gente, nada do que é sobre sexo, masturbação, pornografia... O que mais? Fala uma coisa bem que acontece hoje. Agora, um assunto que eu tava querendo falar com você sobre que... Pra você encerrar esse assunto da masturbação, eu queria que você pudesse encerrar esse assunto aqui sentido. Que se o jovem ele faz isso, pra ele não se sentir o fim do mundo, porque o diabo ele trabalha nisso. Como se a pessoa não tem coragem de poder mais orar, de poder mais buscar. Eu não vou pra igreja porque eu me masturbo. Gente, Deus sabe que nós somos pecadores. Ele não nos criou pecadores. Mas só que a nossa descendência no passado errou e por consequência, foi consequência do passado, tá? Isso é uma consequência. Sim. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que a gente é feito de carne, que a gente tem desejos, que nós somos de natureza caída. Claro. E tá tudo bem. Ele sabe, ele conhece a gente no nosso interior. Então, assim, é uma pessoa que vai falar pra mim, por exemplo, que eu não vou na igreja porque eu pequei. Posso falar uma frase pra você que eu falei pra ela ontem? Quando você se aproxima de Jesus, não é você que suja ele, mas ele te limpa. Jesus quer dizer assim pra você, quando você chega perto de mim, você não vai me sujar, mas eu que vou te limpar. Glória a Deus, né? Entendeu? Que coisa linda. É sobre isso. Jesus não é uma pessoa que faz acepção de pessoas. A propósito, ele detesta isso. Tá, gente? E uma palavra de conforto pra vocês. Isso que vocês estão sentindo é comum, tá? Não é normal, tá? Não vou dizer pra vocês que é uma coisa normal. A masturbação, a pornografia, o desejo de errado, o desejo de pecado, o desejo de querer se consumir naquilo, porque é uma fatalidade. Sim. Uma fatalidade do nosso século. É do próprio capeta mesmo que eu falo. Da nossa geração. E o seguinte, conversem com Deus. Procurem se ocupar com aquilo que é do Senhor. Falem com Ele como vocês conversam com uma pessoa que vocês gostam pra caramba. Sejam sinceros. Não mintam a respeito do que vocês sabem, porque... Gente, eu sou assim, quando eu vou orar, eu falei, Senhor, eu fiz tal coisa. E aí? Você me perdoa, Jesus? O Senhor me perdoa? Pelo fato de eu ser pecadora, eu peço para que o Senhor me capacite para que eu não chegue nesse ponto de novo. Sim. Embora Ele conheça o nosso coração e talvez Ele saiba até que a gente vai acabar fazendo aquilo de novo. Só que conforme você luta contra aquilo, você vai ficando mais forte, seu espírito, porque a tendência é você ter que alimentar o seu espírito e não a sua carne, porque aquilo vai ficar mais forte. O que fica mais forte é aquilo que você alimenta mais. Sim. Entendeu? Então, assim, palavra, hinos, canções, Jesus, eu busco, gente, ocupar minha mente com o máximo de Jesus que tiver em mim é melhor. E isso tem me ajudado todos os dias. E eu falo uma coisa também, Ari, é um conselho que eu também estou me falando, ande com pessoas que vão te levar
Uma cabeça como a dela, por exemplo. Pessoas com mente aberta. Eu falo como cristã mesmo, como filha de Deus. Sou falha, tenho meus pecados, tenho os meus erros, mas eu aprendi. Ande com pessoas de mente aberta. Com pessoas que vão te elevar, que vão te fazer se aproximar mais do amor de Deus. Né? Que vai te fazer não julgar as pessoas, mas aquela frase que fala assim, né? Tipo, eu não vim aqui pra te ajudar, eu vim aqui pra te ajudar. Apontar o dedo não, eu vim aqui pra te ajudar. Gente, pelo amor de Deus, não sejam diferente. Aquelas pessoas que julgam. Pelo amor de Cristo, que se você for essa pessoa, eu vou te dar uma mãozada na cara. Mentira, não faz isso. Brincadeira, gente. Não, mas ela faz mesmo, porque ela, do jeito que ela tá falando pra eu pego a Bíblia e taco em você. Ela, mais ou menos isso. Ela faz isso mesmo, bom. Ela tá mentindo porque ela faz isso sim, tá? Mas não apontar o dedo, tipo assim, não tô aqui pra te julgar, tô aqui pra poder te levantar, pra te ajudar. Sim. É isso que Deus quer da gente. Como é que eu vou querer amar o próximo se eu não me amo? E como é que eu vou eu não me amando, eu vou amar o próximo? Entende? Assim, a questão da... Uma outra palavra que eu queria falar com você também. A empatia. Que você falou que isso é muito triste. Eu coloquei nos meus stories esses dias uma coisa que é verdade, amiga. Que eu falei o seguinte. É muito triste você saber que as pessoas, para entender as outras, tem que passar por uma situação parecida, ou tem que passar uma situação só para poder te entender. Elas não conseguem querer se colocar no seu lugar sem menos ter passado uma situação. Sim. Gente, quando eu tava no técnico, eu li um livro que chama Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Tá. E eu tinha lido o capítulo 7, que fala sobre empatia. Eu não vou me recordar sobre, mas foi um livro muito bom. Leiam, o livro é muito bom, tá? A empatia hoje é um problema. É um problema. É uma coisa que é tão natural, assim, de Jesus. Tudo de Jesus é muito, muito espontâneo. Sim. Sabe? E o que eu percebo hoje as pessoas têm que, sabe, passar um extremo, passar o fio da espada, porque elas não, sabe, a empatia não é você tentar se pôr no lugar da outra pessoa, é você, sabe, se solidarizar, como fala a palavra? Você quer ser solidária com as pessoas. É solidário, entende? E eu acho que isso é um princípio da igreja primitiva, um princípio da igreja de Cristo, né? Porque... Se colocar no lugar da pessoa. Você tentar, não tô falando nem de você se colocar, mas você, sabe, pô, a pessoa tá triste, olhe por ela, chore com ela. É sobre isso que Jesus fala, porque quando Pedro estava na prisão, a igreja orava. E sabe, era uma comunhão absurda, que eu fico assim, uau, onde que tá isso, né? A gente perdeu, gente, vou falar, mas o mundo cristão ele perdeu muita essência que estava na Bíblia. E assim, eu olho a igreja de hoje pra comparar. Quando eu falo igreja, eu não falo templo, eu não falo congregação, mas quando a gente fala de igreja, eu falo de pessoa. Isso. Porque a igreja não é você ir, é você ser. Sim. Você ser enquanto igreja, o que é Ela tá ser dentro igreja? da gente. Você ser igreja é você o quê? Você amar, você não julgar, você respeitar, você falar de Jesus, você pregar de uma salvação, de um amor que é justo. Um amor que é justo. Porque eu falar pra você, Larissa, Jesus te ama. Tá. E o que isso vai surtir nela? Mas a partir do momento, Jesus te ama, mas Jesus quer transformar a sua vida. Deus quer fazer com que você viva experiências extraordinárias com Ele, porque o amor de Deus não se limita apenas em sentimento, porque Sim. O amor de Deus ele quer transformar pessoas, Ele quer usar pessoas, Ele quer transcender barreiras, Sim. transcender tabus, rótulos, julgos desnecessários, fardos desnecessários. E assim, o que eu fico muito triste as pessoas elas têm que passar assim, sabe? Não vale, absurdo, né? Claro, temos as provações de Cristo, mas assim, eu acho que não custa nada, gente. Isso é tão princípio de Jesus. As pessoas está falando de arrotar santidade, mas eu uso assim, mas o que Jesus faria se tivesse no meu lugar? Sabe? Eu acho que falta um pouco isso, sabe? Às vezes a gente quer falar tanto, quer ter tanta eloquência nas orações, nas palavras, quer saber falar tão bem. Tem uma coisa, por exemplo, você falou uma coisa, realmente, o que Deus faria no meu lugar? Uhum. Eu vou te falar uma coisa assim, que me lembrei antes de a gente poder ir para um outro assunto sobre isso. Que, lembra que eu falei pra você aquela frase, que eu discordo, digo quem você anda, que eu direi quem tu és? Sim. O que acontece? Eu tenho, gente, amigos LGBTs. Eu tenho. O meu logo, podcast da Lari, é colorido. Se for ver, como se fosse realmente a marca LGBT, QIA. Eu tenho amigos.
amigas, a minha orientação sexual, eu sou muito bem resolvida com isso. E já chegaram a falar pra mim que eu também era lésbica ou que eu sou bi, só porque eu tenho amigas, porque eu dei porta-voz às pessoas que são do LGBT. Eu acho que isso, desculpa falar assim, Ari, pessoal público que tá me assistindo, aí realmente eu vejo como o ser humano é ignorante. Se Jesus estivesse no meu lugar, ele jamais daria as costas. Eu tenho certeza disso. Como é que eu vou julgar uma pessoa pela orientação sexual da pessoa? O julgamento não vem nem da gente. O que eu faço pelas pessoas é orar. Eu falo, Senhor, faz a obra. Espírito Santo toca nessa pessoa. Claro. Ame essa pessoa. Sabe? Eu já vi casos de gente se matar porque fulano de igreja, amiga, eu vou te falar. Eu já vi muito já isso também. apontou o dedo porque você não é de Deus, porque você vai pro inferno porque você é homossexual. Eu fico pensando, tudo bem, a Bíblia realmente pode falar isso? A Bíblia, gente, eu falo que a Bíblia é um manual de instrução. Mas a nossa função não é julgar. Nossa função é amar. É o amor. O amor. Amem uns aos outros como vocês amam a vocês mesmos. Isso. A que ponto eu te amaria? Ao ponto, eu oro por mim, eu vou ter que orar por você. Sim. Eu me abraço, vou abraçar você. Sim. Eu converso comigo, vou conversar Sim. com você. Eu julgo, eu me julgo, eu não me julgo. Então por que eu vou julgar o outro? Então, Quem sou eu? Né? Jesus fala, tem uma parábola que fala sobre o argo no olho, que é assim, que tipo de pessoa, eu vou simplificar, tá, gente? Porque a Bíblia é muito, às vezes, complexa. Sim. E aí tá escrito assim, mais ou menos, que tipo de pessoa que tem um argueiro no olho, que vai apontar o dedo pro outro e falar, você tem que tirar o argueiro do seu olho. Você é hipócrita. Primeiro tira o argueiro do teu olho para que você fale do outro. Claro. Não vem querer arrotar a perfeição, porque ninguém é perfeito. E eu acho que é isso que Deus quer da gente. Sinceridade. Jesus amou Davi por isso. Porque ele era o Gente. segundo coração de Deus. A sinceridade era o máximo. Ele tinha os piores... E olha que Davi, vou te contar, hein? Olha, Davi fez umas coisas feias, gente. Se for olhar bem a história de Davi, se você olhar bem, eu falo, Senhor Jesus! E Deus amava ele porque sabia do coração dele, da sinceridade E ele entra dele. como herói da fé, herói da fé. Da fé. Então, eu queria saber de você assim, Ari, falar pro pessoal que não adianta a gente esconder as coisas de Deus, Não. porque Ele conhece nosso coração. Gente, você pode esconder de quem você quiser aqui na Terra. Mas esconder de um ser que tem por característica ser onisciente, onipresente e onipotente é ridículo. É ridículo. Isso não é a mesma coisa. Eu que nem eu não sei mentir pro meu esposo. Eu vou tentar mentir, ele vai saber, ele descobre. Sim, e não só descobre porque Deus desce a mão, porque uma coisa que eu falo, o amor de Deus, ele é justo. Tem uma amiga minha que eu falei, né? É uma querida também, e ela falou uma coisa uma vez pra mim que eu nunca me esqueci, Ari. Vou falar pro pessoal também. Deus, ele é amor, mas ele é só o consumidor. Ele é justiça. Ele te faz você plantar o que você quiser, mas você é obrigado a colher. É isso aí. Então não adianta você falar, Ari, Deus te abençoe, e eu aprontar com você pelas costas. Isso é Não falsidade, adianta tá? eu falar pra você, Ari, Jesus te ama, e eu acabar te ferindo. Eu fazer você chorar por minha causa. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pode esquecer. Se você está achando que Deus não desce a mão, ele desce. Porque ele mostra que o nome dele é limpo. E, gente, outra coisa. Jesus... Falei uma mentira? Jesus disciplina aquele a qual ele ama. Então, assim... eu tô passando por prova. Oxe, você é filho de Deus. Você quer o quê? Que se o evangelho seja mil maravilhas? Exato. Gente, o evangelho... Desculpa falar, tá? Mas existem pastores, pessoas com nomes grandes que pregam o evangelho de falácias, de mentira. Sim. Gente, nunca na minha vida que eu vou dizer pra você, você entrar na igreja, seus problemas vão resolver. Gente, posso falar uma coisa pra você? A partir do momento que você deixa de viver uma vida de pecado, pra você renunciar à sua vontade, renunciar ao seu querer, renunciar à sua vontade, as coisas vão ficar muito mais difíceis. Só que sabe qual que é a diferença? É que você não vai viver um mundo ilusório. Você vive no mundo real, você começa a sentir dores que você não sentia. Porque é o seguinte, o que Deus quer de nós é que a gente se compadeça pelos uns outros. Sim. Então, assim, a dor às vezes é mais intensa. Pra gente que é cristão, eu acho que tudo é muito mais difícil. Sim. Por isso que eu tenho... Tá falando pra ontem.
por que tem pessoas que não prestam, que vivem no mundo? E tem uma vida, parece que é melhor, né? Porque, gente, essa pessoa ainda não sabe o que é cruz, ela nunca ouviu falar a palavra renúncia, ela não entende. Ela vive num mundo ilusório. Sim. O mundo é cheio de ilusões. O mundo, ele mente. O mundo, ele nunca é sincero com você. E paga preço, viu, gente? Gente, você pode passar 10 anos da sua vida sem bebendo, se divertindo, achando que tá Tudo certo. achando que você tá abafando. Desculpa falar. Você não está abafando. Você está se matando. Sim. E aos poucos. Sim. E o seguinte, tem gente que até fala que a gente cristão é retrógrado. Uhum. Não ligo pra não condeno quem fala. Entendo super. Já fiz isso. Já teve um momento da minha vida que eu entrei em discórdia com Deus e me arrependo de ter feito isso. Uhum. Mas na realidade é porque a gente vive totalmente o contrário do que as pessoas comumente vivem. Sim. Tipo, eu não bebo, eu não me prostituo, eu casei virgem. Não tô falando que quem é do mundo não vai casar virgem, mas tem gente que tem princípios e tudo bem. Sim. Mas só que a gente vive em contramão do mundo. Sim. Então, assim, tudo pra gente é muito mais difícil. Porque a gente se doa bastante, porque a gente se preocupa com vocês que luz, estão no mundo, luz sabe? nas trevas, né? A gente ser é o sal da terra. Entendeu? É isso mesmo. E nunca ter medo de glorificar o nome do Senhor quando você conquista algo. Porque tudo que você tem é Deus que te dá. Sim. Essa roupa aqui é o que ela tem. Tudo isso foi Deus que nos deu. Foi Deus que me capacitou. Tudo. Mas é o que eu falo, uma coisa que você concorda comigo. Por isso que eu ando batendo na tecla, viu, Ari? Que eu falo para as pessoas. O nome de Deus é santo. Sim. Ele é um Deus que vê tudo. Não adianta você esconder nada dele. Não adianta você querer glorificar o nome dele. Não adianta você dizer Deus te abençoe e você ser responsável de ter ferido alguém, de ter machucado alguém, de você nem sequer ter pedido perdão. Querido ou querida, eu vou te falar uma coisa, tua máscara cai. Deus vai lá e vai descer a mão de você. Ele vai falar o seguinte, você tá pensando que você é melhor que alguém? Você é melhor do que ninguém, não. É como se fosse um pai tentando dar lição de moral no filho. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E, gente, uma coisa que eu tava falando com a Lari ontem, é porque tem muitas pessoas que acham que Deus é um ser inalcançável. Coitado! Gente, Deus não é um ser inalcançável. Tem gente até que faz... isso. Não tem características de... Tem sim. Tem características de Deus a Bíblia, que ele é um ser infinito. É um ser que... De natureza própria. Deus é demais. Ele não tem limites. Deus é demais. Só que ele se Deus limitou a demais. mim e eu chamo ele de pai. Eu chamo Deus Tem de coisa pai. mais gostosa do Eu não que chamo ele só de Senhor. Eu sei pai, da porque soberania. ele é pai. Eu respeito a soberania de Deus. Eu temo a ele, eu adoro a ele. Mas não porque é um ser carrasco. Gente, tudo que aconteceu da minha vida, todas as coisas ruins, não é culpa de Deus. Não. Porque você escolheu. Temos as provações do nosso espírito. Sim. Porque é necessário, às vezes, a gente ser lapidado. Sim. Porque Deus nos escolhe para determinados serviços. Sim. E é necessário passar por um momento em que Ele vai te moldar ao ponto de você estar perfeito para aquele uso. Porque Deus não vai pegar um vaso quebrado para encher de óleo. Não, Deus nos faz vasos de honra. Sim. E não importa quantas vezes você se quebre, você racha, é melhor você cair dentro da olaria, nas mãos do oleiro, do que fora. Porque entendeu? ele vai te deixar. Porque fora é muito difícil você voltar. Sim. Quem tá fora? Quem tá fora, que sabe da existência, que sabe, já viveu o amor de Deus, que sente aquilo, que está fora, é difícil. Sim. Não aponte o dedo, porque você não sabe o que a pessoa está passando, você não sabe o que a pessoa está vivendo. Assim, olhe por aquela pessoa, converse, mande mensagem, vamos na igreja, faça um convite. Assim, não estou fazendo propaganda de placa de igreja, não, a gente pelo não tá amor falando de Deus, isso, tá? a gente Mas tá falando do amor de Deus. Estamos falando do Jesus. Isso. O Jesus autêntico, verdadeiro. O verdadeiro não julga, o verdadeiro te ama. Mas o verdadeiro também quer que você dê espaço, dê abertura para que ele transforme o seu coração. Sim. Porque tem gente que fala assim, Deus me ama do jeito que eu sou. Ele te ama do jeito que você é, ele recebe você do jeito que você está. Só que não significa que você vai permanecer dessa maneira. Sim. Porque o amor de Cristo é um amor transformador. Sim. Entendeu? E ele faz, gente. Ele é um Deus que faz, ele é um Deus que desfaz, né? Ele é um Deus que muda a vida. Ela é prova viva disso. Gente. A Juliette também, que eu falo do BBB também, é um exemplo de ser humano também, que Deus pode mudar a vida da pessoa assim, no instalar dos dedos, sabe? E é uma verdade, como eu também coloquei nos stories ali, que eu coloquei o seguinte, o mundo gira.
O mundo capota, gira, Brasil. ele gira. Por isso que eu também falo o seguinte, cuidado com quem, toma cuidado com quem você trata hoje, a forma que você trata hoje. Ela é meio carrasca, eu já sou mais mansa, tá? Cuidado com quem vocês tratam hoje, porque amanhã essa pessoa que não é nada, amanhã tá lá em cima e você pode precisar. Não, exatamente. Tá? Deus faz isso também. Vou falar que não porque é verdade. Com certeza. Toma cuidado. Ari, mudando um assunto agora que aconteceu, que eu queria falar com você rapidinho. Fale. A ex-Miss Estados Unidos que faleceu, que vocês viram que ela caiu do prédio do andar. Qual andar? 29º andar. Então, Jesus Cristo, aquela mulher linda de viver, que mulher bonita, pelo amor de Deus. E é linda, gente. Advogada também, né? Eu entrei no Instagram dela. Ela era advogada também. E eu sei que ela entrou numa situação que ouvi dizer que ela se suicidou, pelo que eu estou dizendo. Porque eu até coloquei nas stories assim, que ela se suicidou. Tá acontecendo uma propaganda que atrás. Não liga não. Nós, tá? E ela meio que falaram que ela se suicidou, pelo que eu entendi que ela se suicidou. O suicídio não vem de Deus pra começar, é coisa realmente do capeta, que eu falo pra vocês. Suicídio sim. Lembra que eu falei com a Ariana, eu falei o seguinte, uma coisa que eu queria perguntar pra você, Ari. Nós mulheres, eu hoje como coach, porque eu também estou como coach, gente, eu fiz um curso, graças a Deus, online. Se precisar de treinamento, chama a nossa coach. Eu tô como coach pessoal e eu tenho a missão de ajudar mulheres, não só os homens, eu também ajudo homens também, tá? mas mulheres, que é o meu chamado, que eu falo de ajudar as mulheres, de se levantar, se motivar, de trabalhar a sua autoestima, entendeu? E eu vi que a notícia dessa mulher linda, maravilhosa, com uma vida perfeita aos olhos humanos, se matou. Foi. Eu te faço uma pergunta. Você, a mulher que você é hoje, certo? O que você relaciona isso com Deus? Porque Deus, ele quer a obrigação de salvar as almas. Sim. E o capeta tá lá pra querer o quê? Ceifar, pra poder pegar as almas pra ele. Porque a Bíblia fala que o suicídio não vem do Senhor, que é um pecado. Não, é um pecado. É diretamente pro inferno, quando uma pessoa se suicida. Gente. E uma mulher bonita como ela, sim, que com certeza deve ter sido muito cobrada pela sociedade, porque você o tempo inteiro tem que se parecer perfeita, tem que se estar bem vestida, tem que estar sempre bonita, tem que estar com corpão, bundão, não sei o que. Eu não estou julgando, pelo amor de Deus. O que eu estou falando pra vocês é o seguinte, eu venho de uma família assim da beleza. Minha irmã é modelo, minha mãe foi ex-Miss São Paulo, foi vice-Miss São Paulo e ex-Miss Santos. Esse rostinho bonito aqui, vocês acham que é o quê? Para com isso. Modelo, então, simples, gente. E eu aprendi a me aceitar como eu sou. Eu não sou perfeita, eu sou magra, sabe? Não tenho busto grande, não tenho quadril grande, não tenho 1,80 de altura, sou baixinha, sabe? Tem uma gordurinha aqui também, entendeu? Mas eu aprendi a me amar, a me cuidar porque eu quero, não exigindo o que as pessoas querem do que eu seja. Porque eu sei que tem pessoas sempre melhores do que a gente, fisicamente falando. Mas o que eu tenho trabalhando aqui é o quê? Que nós temos que cuidar da nossa alma. Porque a beleza verdadeira, ela é de dentro pra fora, não é de fora pra dentro. As suas atitudes vai te mostrar se você é uma pessoa bonita, bonito, feio ou feia. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é magra, se você é gorda, se você é gostosa, se você tem um corpo reto. Não importa isso. E essa Miss que se matou... O nome dela era Chelsea Christie. Isso, ela mesma. Ela tinha 30 anos. Isso, 30 anos. Uma moça com um corpo perfeito, um rosto incrível, maravilhoso. Sabe, aquela mulher, eu não vi defeito nenhum. Gente, ela é tipo, sabe, modelo afro? Sabe uma Barbie negra? Ela era linda. Uma Barbie, eu acho que ela era linda. Barbie negra, era Barbie negra. Sim. Ela era Barbie negra. Se matou. Aí o que eu te pergunto? Ela se matou e você fala, mas como ela se matou? Ela não tinha uma vida perfeita? Ariane, é aí que eu quero saber de você. Me fala. Gente, eu vi a respeito da formação dela. Ela foi ex-Miss dos Estados Unidos em 2019. Isso. Então ela vinha assim com um padrão de beleza assim desde 3 anos atrás. Isso. E assim, ela era também advogada criminalista. Isso. Ela era tipo eu não vou falar que ela era tipo, mas vamos supor que ela era uma Mirielle da vida, né? Que lutava por causas justas. Isso. E eu acho que assim, ela chegou num limite ela chegou em estafa, Isso. que é um esgotamento insuportável.